isso aqui para ele serve para PNL, serve para hipnose, porque na verdade a gente tem que lembrar, gente, assim, olha, eu particularmente não sei qual é a diferença entre PNL e hipnose, eu nem sei se eu quero saber, na verdade. Né? Claro, a gente tem um curso, vende um produto específico, tem uma característica mais para cá e para lá, mas na prática tudo tem a ver com lidar com pessoas, tudo tem a ver com trabalhar mudanças, tudo tem a ver com trazer estados diversos e ajudar as pessoas a perceberem que elas podem mais, mudar aquela programação neurolinguística, ajudar a pessoa a experimentar outra coisa, se abrir para infinitas possibilidades. Então tudo isso tem a ver com mudanças. Por que ele diz que é importante inspirar nas pessoas, trabalhar nas pessoas de uma maneira geral? Primeiro, decidir que realmente é necessário mudar. Em algum momento você tem que ajudar a pessoa a despertar essa noção. Porque teoricamente todo mundo quer. Mas nem sempre todo mundo está disposto a fazer o que precisa ser feito. E uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é fundamental, quando você vai trabalhar com alguém, você entregar para a pessoa a responsabilidade da mudança. A tendência é que muitos projetem sobre você. Não interessa o que você faz, se você é hipnólogo, PNL, se você trabalha com isso, com aquilo, com aquilo outro, qualquer coisa que tenha a ver com ajudar pessoas, é de fundamental importância que você entregue para a pessoa essa responsabilidade. E que de alguma maneira você vá conversando, trabalhando, interagindo com a pessoa e faça essa pessoa decidir. Decidir não é pensar sobre, é decidir que realmente é necessário mudar. Ela escolhe mudar. Então tem que se chegar a esse entendimento, explore várias possibilidades nesse sentido. Quando a pessoa te procurar para você fazer uma indução hipnótica, trabalhar em relação a isso, trabalhe, faça a pessoa se comprometer, faça a pessoa dizer isso. Por isso que eu faço aquelas brincadeiras quando alguns dizem assim, eu tenho que mudar. Eu digo, não, você não tem que mudar, você pode ficar assim no resto da vida, você não está assim pelos anos. Você pode ficar o resto da vida assim. A pessoa, não, eu quero mudar. Tipo, então ela começa a decidir mudar. Ou então eu brinco, não vou botar uma arma na sua cabeça e dizer, muda agora! Comando, né? A pessoa decide, eu quero mudar, eu vou mudar. Então é importante que você trabalhe, porque não é a técnica hipnótica sozinha que vai fazer a mudança. Se você só fizer a técnica hipnótica sem interferir na dinâmica que está por trás, acontece aquilo que a gente estava falando ontem, de repente a gente mudar o sintoma de lugar. E é a crítica que os psicólogos fazem a quem não tem essa leitura profunda da hipnose, eles estão certíssimos. Se você não interfere na dinâmica, por isso que eu dou um curso de hipnose com PNL, porque a PNL é uma maneira fácil, eficaz, profunda e certa de interferir na dinâmica. Se você só... Por que eu não gosto da hipnose clássica sozinha? Porque se você vira para a pessoa, você vai mudando, você pode mudar, e dá todas aquelas sugestões, mas você não interfere na dinâmica, na estrutura, na sequência neurolinguística do que está acontecendo, você não vai ter uma mudança profunda. Você até pode ter, mas você vai jogar muito com a sorte. Mas se você interferir nessa dinâmica, você tem a possibilidade de gerar alguma coisa diferente. É importante que a pessoa veja, ouça, sinta, processe o problema sobre uma nova perspectiva, sinta de outra maneira, ouça de outra forma. E aí eu estou falando bem do ver, ouvir e sentir, que são os sistemas representacionais da programação linguística. E você precisa calibrar no seu cliente qual é o sistema predominante nele. Para aqueles aqui que não têm formação em PNL, que são poucos aqui na sala, eu coloquei na primeira apostila uma introdução em PNL pequena, e quem não fez uma formação em PNL, eu recomendo que faça pelo menos a introdução a PNL, algumas coisas assim, porque quanto mais você souber de PNL, mais a sua hipnose vai ser consistente. E quanto mais você souber sobre hipnose, a sua PNL vai ser mais consistente. Absolutamente, eu concordo com algumas pessoas que no Brasil acham não podemos falar em hipnose sim. A hipnose é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A hipnose é reconhecida, é regulamentada, inclusive dentro do Conselho de Psicologia, como instrumento auxiliar e reconhecido. Então, o que a gente vai falar contra a hipnose? Na verdade, a gente tem que alertar as pessoas e ajudar a divulgar boa hipnose. É justamente um processo que ajuda as pessoas a aprenderem efetivamente. Então é importante não só decidir que é necessário mudar, mas que a pessoa processe essa mudança de outras maneiras. Por isso que em várias técnicas da PNL que a gente configura com a hipnose, a gente olha a coisa de fora,
decide o que vai mudar, olha de fora a mudança, entra dentro. Isso ajuda você a processar de uma outra maneira. E é importante, é muito importante, que ao trabalhar a mudança, a pessoa perceba novas e atraentes opções para ela perseguir, para ela criar, para ela trazer para a vida dela. Então é muito importante que a pessoa veja a mudança como uma coisa boa, atrativa, positiva. Você pode até, por exemplo, depois que você trabalha no processo de mudança, pegar várias técnicas de coaching, por exemplo, quem tem informação, quem quiser pegar algumas técnicas de coaching, para a pessoa criar N maneiras diferentes de experimentar a mudança de forma mais prazerosa. Isso é muito importante, que a pessoa se perceba gostando de estar fazendo aquilo. Mesmo que seja uma coisa desafiadora, como por exemplo, no meu caso, eu pratico exercício físico, adoro fazer, eu faço yoga, faço musculação, ginástica, várias coisas. Mas, por exemplo, eu faço um treinamento cardiorrespiratório, que é importante para a saúde, onde eu fico numa esteira, numa bicicleta ergométrica, por um certo tempo. E no início eu tinha uma grande dificuldade, assim eu imaginava, né? Então, por quê? Porque eu focalizava no problema. Então, eu sabia que aquilo era bom, eu sabia o que eu deveria fazer, eu sabia que eu tinha que fazer esse treinamento para me manter saudável, manter meu coração funcionando bem, manter o meu organismo funcionando. Mas quando eu pensava em ficar 1 hora, 50 minutos, aquela porcaria, igual a dor, né? Tudo que é igual a dor você rejeita. Então, eu comecei a experimentar como isso pode ser mais interessante. Aí eu lembrei que eu tenho milhões de horas de coisas de PNL, do Bandler, do Tilt, do Tom Best, um monte de pessoas, em áudio, em vídeo. Eu tenho livros que às vezes eu não tenho tempo de ler, tantos que eu adoro ler coisas de trabalho, literatura, romance policial que eu adoro. Então, como é que eu comecei a fazer? Comecei a botar isso no MP3 e levar. Então, de repente, eu ficava 1 hora e tanto em cima da esteira ouvindo aquilo. E foi tão prazeroso porque eu nunca tinha tempo de dizer, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de fazer. Então eu comecei a encontrar uma maneira prazerosa de passar esses 50 minutos. Eu continuo não amando fazer isso, mas eu amo os resultados. E eu fiz isso é uma coisa atraente para mim. Porque hoje eu estudo mais do que nunca, toda semana. Eu pelo menos 3, 4 vezes na semana, durante 1 hora, eu estou em contato com esses materiais que são tão importantes, que renovam fazer esse trabalho aqui, por exemplo, ser mais interessante. E eu fiz aquilo que poderia ser doloroso, ser prazeroso, ou mais prazeroso. É interessante, tem épocas que eu preciso quero continuar esse curso aqui, que às vezes tem cursos inteiros, de dias inteiros com as pessoas, em aula. Então eu vou lá para a bicicleta porque eu quero estudar mais. Né? Então, quer dizer, eu li uma coisa a outra. Então isso é muito importante que você trabalhe isso na sua dinâmica com as pessoas. Que é para você justamente trabalhar o estado atual e o estado desejado. De alguma maneira a pessoa precisa perceber que se manter aqui é igual a dor. Né? Ou não está trazendo aquilo que a pessoa pode estar. E aqui é muito prazeroso. Então é muito importante você fazer conexões. Por quê? O que acontece? Né? É importante a gente perceber. Eu falei para vocês algumas vezes que a nossa memória, de acordo com os estudos atuais, ela funciona como se fosse um cacho de uva. Ou seja, é uma gestalt onde você vai conectando várias informações, sensações, referências, um conectado ao outro por razões de semelhança e contiguidade. Ou seja, tudo aquilo que nós atribuímos, aí vem o reenquadramento da PNL, tudo aquilo que você atribui um significado, ou seja, por exemplo, esteira, bicicleta ergométrica é igual a dor. Então, enquanto a bicicleta e a esteira era igual a dor, ela estava num determinado cacho de uva com outras coisas que eram doloridas, dentro do significado de dor, de referências de dor que eu tinha. A partir do momento em que eu decidi que realmente eu queria fazer aquilo, que eu comecei a pensar de outra maneira, ou seja, não é uma tortura até aqui, pode ser bem bacana, pode ser bem legal, e que novas e atraentes opções eu posso ter, nisso que eu gosto tanto, que é o meu trabalho, que é uma coisa que para mim é uma coisa muito mais que um trabalho, tem a ver com o desenvolvimento de pessoas, contribuir para um mundo melhor, tem um significado de valor muito mais amplo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tirei automaticamente desse cacho de uva da dor, né,
assim, né? Vou dizer que esse aqui é o cacho de uva da dor e esse é o do prazer. Enquanto eu tinha conectado, por conta do enquadramento do significado, fazer atividade aeróbica, a dor, ela estava aqui. Né? Por quê? Porque havia um significado atrelado a ela. Na medida em que eu fiz essas coisas, algumas outras que a gente vai ver aqui, eu automaticamente dei um novo enquadramento, ou, nesse caso, é uma ressignificação mesmo, porque é um reenquadramento de significado. É errado você chamar tudo de ressignificação, é errado isso, é um erro de tradução. E a maioria das pessoas ensina agora a aula de ressignificação, não é reenquadramento. Reframing, não é remeaning, tá? É reframing, é reenquadramento. Um dos reenquadramentos é o reenquadramento de significado, e aí sim é a ressignificação. Nesse caso, era igual a dor, ou seja, a aeróbica era igual a dor. Na medida em que eu fiz essas outras coisas que a gente vai ver em seguida, eu mudei o enquadramento, eu botei um outro quadro diferente, prazeroso. Então, automaticamente, eu desloquei ela para cá. E ela passou a configurar uma outra rede de significados mais ampla, dentro da minha estrutura. Então, por isso que é muito importante, quando você faz essas coisas e outras que a gente vai ver em seguida, automaticamente você tira aquele significado, daquele enquadramento, daquela gestalt de coisas supostamente com o mesmo significado, e você transporta isso para um outro lugar, para outros significados motivantes e que tenham a ver com esse novo enquadramento que você está dando. Você viu o ponto? Tá? Então, por isso que é importante esse trabalho, tão importante quando você aprender a hipnotizar, usar a voz, botar o tom de voz, fazer tudo o que a gente está fazendo aqui, é você fazer um sólido trabalho nessa dinâmica. Se você combina um sólido trabalho dessa dinâmica, junto com todas as técnicas analógicas de indução de trânsito, aí você não para. Aí você tem alguns efeitos, assim como eu já tive, que inclusive algumas pessoas dizem, mas sempre você vai conseguir isso, a resposta vai ter que dar, eu não sei. Como, por exemplo, nós fizemos aquele trabalho das pessoas que tinham medo de dirigir, aí a outra pessoa que fazia isso, a pessoa levava 2 anos para entrar dentro do carro, para decidir se entrar dentro do carro. E quando entrava dentro do carro, ficava morrendo de medo, e dizia, eu faço, tem ônibus, mas eu vou conseguir, meu Deus, e tal. Aí era assim, vexame, né? E as pessoas que a gente trabalhou em meia hora conseguiram dirigir com leveza, bem-estar. Por quê? Porque nós tiramos daqui e colocamos aqui. Aquelas pessoas forçaram as pessoas a ir para o trânsito, mas não tiraram daqui. Tá? Então eu não sei se aquilo vai durar. Pode ser até que dure. Pode ser até que a pessoa se acomode. Isso é uma visão tradicional da psicologia, baseada no modelo médico, numa coisa determinista. Eu lembro na faculdade, eu nunca comprei essas ideias, porque eu já tinha lido física quântica, Frigio Capra. Mas vários professores diziam, você fica com uma cicatriz, é como se fosse uma cicatriz. Eu só pensava, desde aquela época, eu não conheço cirurgia plástica. Agora já tem até pomada. Essa pomada, processo de mudança, que engloba em como a pessoa vai administrar isso sistemicamente, ou seja, na sua família, no seu trabalho, na sua estrutura. Há N casos de pessoas que decidem, eu vou parar de fumar. Aí os amigos queridos que amam essa pessoa, mas que não querem olhar no espelho. Eu me lembro que eu fumei durante 14 anos, eu digo isso para mostrar como é possível parar. Eu me lembro que quando eu parei, alguns amigos diziam assim, você vai parar agora, nesse momento, e tal. Várias coisas tinham acontecido na minha vida, mas esse é o momento. Eu falei, esse é o momento, exatamente, porque eu quero, simplesmente por causa disso. Aí as pessoas diziam, mas será que você vai conseguir agora sentir um cigarro na minha cara? Por quê? Inconscientemente, essas pessoas queriam dizer algo do tipo assim, olha só, você não pode parar, porque se você parar, eu vou perceber que eu também posso parar, e eu não sei se eu quero fazer esse esforço. Então eu preciso manter você do jeito que você está para eu ficar bem com o que eu estou fazendo. Isso não é consciente. E as pessoas não fazem isso porque querem, mas fazem às vezes. Então a gente tem que fazer essa leitura sistêmica, ecológica, ou seja, que vai além da pessoa. E é importante a pessoa se conscientizar que o que ela faz afeta um sistema, que existe uma coisa chamada ganhos secundários. O que é isso? Ganho secundário é aquilo que a gente falou ontem. Quando a pessoa ela se mantém naquela posição e ela, nada disso existe a percepção disso agora.